e tem reportagem especial para comemorar os 80 anos da nossa terrinha. Vamos ver. Identidade tem a ver com o sentimento de fazer parte, de pertencer a algum lugar. É fechar os olhos e conseguir imaginar cada pedacinho da terra que a gente chama de lar. O que é um cartão postal? É aquilo que é uma imagem da cidade que é reconhecida, né? O que é típica, que é um marcador de identidade, né, daquela cidade e que é reconhecida não só por pessoas daqui, como pessoas de fora, né? Então a gente geralmente diz que o patrimônio ele é a memória concretizada, né? Ele é o suporte da memória. Nesse aniversário de Londrina, a gente te convida para um passeio. Vamos caminhar por lugares muito importantes da nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da história desses espaços, a respeito da nossa história. Concha Acústica, Museu Histórico, Praça Rocha Pombo e Museu de Arte. Será que nós nos reconhecemos nesses espaços? O Museu de Arte, a senhora já foi? Ainda não. Ainda não. Fica aqui na Benjamin, não é? Na Benjamin, só que eu nunca fui lá. Já entrei uma vez, mas faz muitos anos. Museu? Ixi, museu, acho que tem só um, né? E a Concha Acústica? Ah, também. Não sou assim de frequentar, não. Faz tempo que eu não vou. Já que a memória do londrinense anda meio desgastada pelo tempo, vamos reavivar um pouco a história desses lugares? Quem nos guia é a Priscila. Ela é arquiteta e membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina. E a nossa jornada começa pela Concha Acústica. A ideia era fazer a concha muito similar a um outro exemplo que tinha sido visto em Espírito Santo. E aí, para isso, foi contratado um arquiteto, né, bastante relevante na época, era o Henrique Mindlin, né, para fazer esse projeto dessa casca, né. E ele é, né, uma construção de 57, né, ele criou essa paisagem urbana muito forte aqui, com esse conjunto de edifícios mais ou menos da mesma época, né. Então, a gente tem aqui o conjunto do centro comercial, Júlio Fugante, aqui a Casa da Criança, né? Então ficou esse pedacinho de história, né, dos anos 50, que é bem dentro desse espírito, dessa linguagem arquitetônica, que na época era aquilo que era mais de ponta, né? E a Praça Rocha Pombo? Ela foi tombada em 1974 e une os dois museus da cidade. Costuma frequentar ali ou não? Ah, não. Também não. Conheço, sei onde é, passo de vez em quando lá, mas nunca frequentei, não. Também nunca fui. Quando foi construída, a praça era um ponto de encontro entre os londrinenses, mas foi se deteriorando com o tempo. É interessante algumas fotos que a gente vê ali da década de 50, 60, a gente vê um tratamento paisagístico que aquela praça tinha e como um local que eles chamavam na época de footing, né? Aquela atividade social, né? De você caminhar pela praça e ser realmente um local de interação social. Então, eu acho que ela merece sim uma atenção especial, um cuidado paisagístico, né? Um cuidado ali, às vezes até atividades que possam trazer essa vitalidade, né? Ali, esse uso. Mesmo assim, meio deixados de lado pelo poder público e pelos próprios londrinenses, esses pontos são considerados patrimônios históricos da cidade. E o patrimônio, basicamente, ele consiste em algo que tem valor e que é transmitido de geração por geração. E para fechar o nosso tour pé vermelho, os dois museus, histórico e de arte. Eu acho muito interessante os dois museus porque eles são contemporâneos. Acho que às vezes a gente olha, quando está lá na Praça Rocha Pombo, aí você olha para um lado, você tem o Museu de Arte, com aquelas linhas modernas, a sequência de abóbadas, né? Uma obra, inclusive, muito importante. Já do outro lado da praça, a gente tem um edifício que era a antiga ferroviária, que já tinha essas linguagens mais tradicionais, né? E as duas são contemporâneas, né? Uma foi inaugurada em 1950, que é a ferroviária,
e a antiga rodoviária em 52. Então eram as duas portas de acesso a Londrina, né? E chegava lá e você tinha essas duas Londrinas, né? Que parece que simbolicamente se remete a essa nossa herança, como Paraná, como uma cidade construída muito por imigrantes, né, pessoas que vinham para cá, o contexto mesmo da formação etnográfica do Estado. E do outro lado você tem essa Londrina moderna, que olha para o futuro, que se conecta com as tendências nacionais e mundiais, né, arquitetônicas. O patrimônio sem difusão, ele não se mantém, né? Porque a maneira com que as gerações subsequentes vão reconhecendo esse valor e vão se apropriando desse espaço, preservando esse espaço e garantindo que eles sejam, né, sucessivamente transmitidos às gerações posteriores, é por meio desse reconhecimento, desse conhecimento, né? Ei, cidade linda, não é? 1910, parabéns a Londrina pelos seus 88 anos. Cidade que cresceu, se desenvolveu, cidade que a gente ama morar, cidade que eu tenho certeza que visitando outras dá muita vontade de voltar para cá, mas cidade que ainda tem que melhorar muito, não é? Quando o assunto é geração de empregos, quando o assunto é saúde pública, quando o assunto é realmente a economia da cidade,